Bom dia, pessoal, professor Anderson aqui, sejam bem-vindos e hoje vamos continuar nossas aulas de matemática. Na aula de hoje vamos falar sobre semelhança de triângulos e teorema de Tales. Para começar, primeiramente é importante que vocês já tenham noção dos temas a seguir, que é razão e proporção, a noção de regra de três, também noções de paralelismo de retas. Primeiro vamos falar sobre o feixe de paralelas. O feixe de paralelas é um conjunto de retas distintas de um plano paralelas entre si. E a transversal ao feixe de retas de paralelas é uma reta do plano do feixe que intersecta todas as retas no feixe, como mostra a figura a seguir. Aqui temos as retas R, S e T, paralelas entre si, e duas transversais, que são a reta A e a reta B. Para falar do teorema de Tales, temos a definição. Se duas transversais intersectam um feixe de retas paralelas, então a razão entre dois segmentos quaisquer de uma transversal é igual à razão dos segmentos correspondentes da outra. Ou seja, dada essa figura em que temos aqui a reta A, B e C, que são intersectadas por essas duas transversais, A e B. Logo, este segmento AB é paralelo a este segmento AC, e também são proporcionais. Então o lado AB está para o lado A', B', assim como o BC está para B', C', da seguinte forma. Ou seja, o lado AB está para o lado BC, assim como o lado B' está para o lado B', C'. Vamos usar esta definição aqui para resolver problemas que tem que usar a aplicação do teorema de Tales, usando para isso proporção e também a regra de três. Agora vamos resolver um exemplo. Na figura ao lado, as retas R, S e T são paralelas. Vamos determinar o valor de x. Então, vamos descobrir o valor de x aqui dentro desse feixe de retas, né? Essas aqui, em que são interceptadas por essas duas transversais. Usando o princípio anterior, temos que 2 está para 5, assim como o x está para 4. Multiplicando aqui desta forma, como se faz uma regra de 3, temos que 5 vezes x é igual a 4 vezes 2, que dá 8. Dividindo tudo por 5, temos o seguinte: 5 dividido por 5 dá 1, vezes x dá o próprio x, que é igual a 8 sobre 5. Então, este aqui é o valor de x, que é aproximadamente 1,6 metro. Agora vamos falar sobre semelhança de triângulos. Dois triângulos são semelhantes se somente se possuem os três ângulos ordenadamente congruentes e os lados homólogos proporcionais. Traduzindo isso aqui, temos aqui que o ângulo A ele é congruente ao ângulo D. O ângulo aqui em B também é congruente ao ângulo E. Também temos que o ângulo
C também é congruente ao ângulo F, partindo do menor triângulo para o maior triângulo. E também temos que o lado C, está para o lado F, como o lado a base está para D, base A está para a base D, e o lado B também está para o lado E, são proporcionais. O que implica que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Partindo para os próximos temas, nós vamos ver alguns critérios sobre semelhança entre triângulos. O primeiro critério é o critério de ângulo-ângulo. Dois triângulos são semelhantes se dois ângulos de um triângulo são congruentes a dois ângulos do outro triângulo. Como mostra na figura, este ângulo B é congruente ao ângulo E, assim como o ângulo C congruente ao ângulo F. Reescrevendo isso aqui do menor para o maior, ângulo E e ângulo F para o ângulo C. Ou seja, partindo desse princípio, esses dois triângulos são semelhantes, pois dois ângulos do triângulo maior são congruentes a dois ângulos do triângulo menor, e também seus lados são proporcionais. Partindo para o segundo critério, que é LLL, ou seja, os três lados, dois triângulos são semelhantes se seus lados são proporcionais aos lados do outro. Logo, partindo desse princípio, temos o lado AC é proporcional, é proporcional ao lado A', C'. O lado AB também está para o lado A', B'. E o lado CB ou BC também está para o lado C', B'. Note que o lado A', C' é metade do lado AC, ou seja, a proporção nesse triângulo aqui está para a razão 2. Então, se eu multiplicar todos os lados desse triângulo menor por 2, eu chego nesse triângulo maior aqui. Ou seja, todos os lados desses dois triângulos são proporcionais com a razão 2. O terceiro caso é o critério lado-ângulo-lado. Dois triângulos são semelhantes se possuem um ângulo congruente compreendido entre dois lados proporcionais. Como mostra na figura, nós temos que o ângulo A ele é congruente ao ângulo D do outro triângulo, e temos os dois lados congruentes, que é o lado AC está para o lado AF e o lado AB está para o lado DE, e são proporcionais com uma razão 4. Logo, partindo do triângulo menor, o lado AC vale 5 e o lado DE no triângulo maior, DF, vale 20, ou seja, uma razão igual a 4. Então, esse triângulo ABC, é semelhante ao triângulo DEF.
Agora vamos partir para um exemplo. Calcule a altura H do prédio, como mostra a figura abaixo. Imagine que essa forma desse triângulo é equivalente à altura de um certo prédio, em que a sombra desse prédio, em um determinado horário, tem 30 metros. Para resolver essa questão, vamos usar a semelhança de triângulos, já que esse triângulo ele é semelhante ao outro, pois tem este ângulo aqui semelhante a esse outro ângulo e também esse outro ângulo congruente, melhor dizendo, a esse outro ângulo aqui. Então, tem uma proporção desse lado aqui para essa altura H. Resolvendo usando proporção, partindo do menor para o maior, temos que 2 está para 30, assim como 1,8 está para H, partindo do menor para o maior. Fazendo as contas aqui, temos que 2 vezes H é igual a 30 vezes 1,8. Então, 2 vezes H é igual a 54. Então, dividindo tudo por 2, temos que aqui temos que 2 dividido por 2 é 1, vezes H dá o próprio. H é igual a 54 dividido por 2, que é igual a 27 metros. Então esta é a altura de um certo prédio. Para isso usamos a semelhança de triângulos. Terminamos a nossa aula, agora vamos fazer uma revisão. Primeiro, se possível, revise os conteúdos anteriores, como proporção, regra de 3 e paralelismo de retas. Lembrando que no teorema de Tales é importante saber razão e proporção para não colocar todos os valores de forma errada, e assim errando o cálculo. E também, para a semelhança de triângulos, é necessário saber sobre o teorema de Tales e também de enxergar as possíveis relações entre um triângulo e outro, partindo dos 3 critérios que são o ângulo-ângulo, o lado-lado-lado e o lado-ângulo-lado, ou seja, partindo do princípio de você observar os ângulos internos do triângulo, se os lados são proporcionais e se tem 2 lados proporcionais com um ângulo entre eles. A dica do dia é essa, a aula dada e estudada hoje antes de dormir, para assim você fixar o conteúdo e não perder um dia de aula. Então até a próxima aula que vamos resolver mais exercícios.